Existem momentos na vida em que tudo parece sair do controle. Aquilo que nós planejamos não deu certo, aquilo que nós esperávamos que ia acontecer não aconteceu, aquilo que você acreditava se desfez ou foi embora. Você se decepcionou, parece que tudo está dando errado. Ontem nós meditamos sobre a palavra da traição de Judas, onde ele tinha vendido, a fidelidade dele, onde ele tinha vendido a vida de Cristo por 30 moedas de prata. Aí na nossa reflexão, nós vimos que Jesus se sentiu plenamente muito angustiado, triste. Ele subiu no monte Getsemane, ali ele chorou. As lágrimas dele pareciam gotas de sangue, As gotas de suor dele se transformaram em gotas de sangue. Hoje nós vamos ver que antes mesmo dele descer daquele lugar de oração, no Monte das Oliveiras, vamos continuar ali, em Mateus 26, a partir do 47. E quando Jesus ainda falava, e estava conversando com os discípulos, porque eles tinham adormecido de tanta tristeza, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar é este, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Porém Jesus lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles agarraram Jesus e o prenderam. Aqui parece o fim, Parece o fim para Jesus Cristo. Para os outros que estavam vendo a situação, parece que tudo acabou. Jesus andava com o povo, com todos aqueles ali que foram lá prender ele, pregava para eles, fazia milagres. Não fez nada de errado, não pecou. E agora foram lá prender ele. Parece que é um cenário difícil de viver. Mas Jesus, ele nem responde. Parece que fica tudo sem direção, sem entender, Por que é que aconteceu aquilo? Por que é que está acontecendo isso? Mas Jesus não se desesperou. Ele não ficou onde está Deus, por que está acontecendo isso? Por que está dando tudo errado? Jesus acabou de sair ali do Monte das Oliveiras, ainda nem tinha saído de lá, quando ele foi entregue a uma decisão que ele já tinha, tomado ali. Ele já falou na oração que ele tinha feito, Senhor, se é possível, passe de mim esse cálice, mas contudo que seja feito a tua vontade. Por mais que a situação estava difícil, Jesus tinha decidido se entregar. Jesus tinha decidido cumprir com a palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha assim projetado na vida dele para que se cumprisse. E veio ali uma multidão,
Não foi Judas sozinho, 2 guardas. Não foram soldados, foram com porretes, foram prender ele armados, como se Jesus fosse um verdadeiro bandido, fosse alguém perigoso. E aí a gente vê a intenção que não tinha, né? Eles estavam decididos a prender Jesus, a cumprir, levar ele ali para o monte, para a cruz do Calvário, sendo que ele não tinha feito nada, né? Não foi ele que... Foi simplesmente uma necessidade de um cumprimento de uma palavra para que hoje nós tivéssemos oportunidade e vida diferente. E nós podemos ver que Jesus, ele não foge, ele também não tenta impedir. Ele ainda chama Judas de amigo e fala para ele: o que você veio fazer aqui? Então que seja feito, né? Que seja cumprido aquilo que parecia tudo perdido, na verdade, era um propósito de Deus na vida dele e na nossa também. E hoje, muitas vezes acontece isso conosco, né? Fazemos planos, planejamos algo e as coisas não acontecem. Aparecem situações inesperadas na nossa vida, por coisas que não esperávamos. Tínhamos trilhado um caminho e acaba que seguimos por outro. E às vezes nós também chegamos a ter essa sensação de descontrole, de que está tudo perdido, que não foi aquilo que nós pensávamos que ia acontecer. Mas nós podemos e não podemos deixar de crer que Deus está no controle, que Deus está conosco, que Ele não nos abandonou. Assim como Ele não abandonou Jesus, Jesus teve fé. Ele creu, aceitou e foi cumprir com o que ele tinha que fazer ali. Nós temos que crer que Deus está conduzindo a nossa vida, mesmo que muitas vezes parece que está tudo fora do controle, que não estamos entendendo nada. Mesmo que parece que ali chegou o fim, mesmo que parece que fomos derrotados, mesmo que os nossos planos foram interrompidos, mas com certeza existe algo ali, né? Algo que nós não entendemos, algo que nós não compreendemos, uma situação diferente, uma situação mais profunda, da qual muitas vezes depois nós vamos ver que o Senhor estava trabalhando, que o Senhor tinha novos planos, que era para algo novo entrar e acontecer na nossa vida. Não podemos deixar de confiar. Não podemos somente ficar resmungando, não podemos ficar reclamando que o Senhor não está conosco, que aquilo que nós tínhamos planejados não aconteceu. Porque o Senhor não perde o controle. Precisamos manter a confiança, a certeza, a fé, assim como Jesus fez. Mesmo que não era aquilo, mesmo que ele estava com medo, mesmo que o coração dele estava abatido, mas Jesus creu e cumpriu com o seu propósito. Jesus foi para a cruz e passou por toda aquela situação. Muitas vezes nós temos que passar por situações que não esperávamos. Tínhamos feito uns planos e aconteceram outras coisas. Nada daquilo do que nós imaginávamos. Mas às vezes não, sempre tem um propósito nisso. Um propósito de aprendermos, um propósito de crescermos, um propósito de Deus nos preparar para algo maior, aquilo que nem imaginávamos. Deus está escrevendo uma nova história na nossa vida.
Só nós não sabemos para onde, o que é que está acontecendo, mas mesmo assim nós precisamos continuar confiando e crendo na certeza que o Senhor está conosco. Nós não somos diferentes. Jesus se fez carne, Deus se fez carne para que Ele pudesse nos compreender melhor, para que Ele pudesse entender as nossas dores, as nossas dificuldades, o quão difícil é muitas vezes de nós tomarmos decisões, o quão difícil muitas vezes é de nós tirarmos da nossa vida aquilo que não está dando certo, aquilo que não está mais sendo possível, mesmo que estejamos sofrendo. Precisamos tomar decisões, nossa vida precisa de mudança, muitas vezes nós não a queremos. Nós acostumamos muito fácil com as situações. Nós nos adaptamos, mesmo que parece que não está tão bem. E aí vão acontecendo coisas que nos vão tirando daquela situação. É o Senhor trabalhando, é o Senhor escrevendo novas histórias. Eu vou estar assim orando pela minha vida e pela sua. Soberano Deus e Pai nosso Senhor amado, entrego a Ti a minha vida, Senhor, minha casa, minha família, os meus filhos, todos que estão fazendo parte, Senhor, desse cumprimento, desse propósito de mudança e de transformação de vida. Senhor, mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo, mesmo quando parece tão difícil e não sabemos para onde vamos, mesmo quando parece que tudo está acabado, que tudo foi interrompido, que ficamos sem saber a direção, Senhor, possa estar colocando fé e confiança e certeza no nosso coração que o Senhor está conosco, que o que está acontecendo é porque o Senhor está escrevendo uma nova história, uma nova direção, tem novos planos para nós. Mesmo quando não vemos, Senhor Jesus Cristo, que possamos ficar firmes em Ti, na fé, na confiança e na certeza que o Senhor está conosco. Porque a Tua palavra se cumpre, porque os planos que o Senhor tem se cumprem. Trabalha, Senhor, na minha vida e de cada um de nós aqui, que possamos, por mais situações difíceis que venham inesperadamente sobre nós, que possamos seguir em frente, que possamos ter a certeza do Senhor estar conosco, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor continua no controle de tudo. Por isso, nessa manhã, venho pedir fé, disposição, alegria em meio à tristeza, alegria em meio a decepções, alegria, Senhor, para a nossa vida, alegria porque sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, declaro a bênção, a vitória, a fé, a alegria e a prosperidade sobre a vida de cada um aqui. Mesmo que os caminhos estão difíceis, Senhor, que não desanimamos, que ficamos firmes, Senhor, que continuamos em Ti, sem reclamar, sem murmurar, porque sabemos que Tu és conosco, a cada dia, a cada instante, mesmo que não sabemos para onde estamos indo e nem qual vai ser o final da nossa chegada. Mas Tu sabes, Tu conheces, Senhor. Toma nas Tuas mãos a cada um de nós. É o que lhe pedimos em nome de Jesus e te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de cada dia te buscar, de que a nossa fé cada dia seja renovada, que nossa alegria, nossa força vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Continue orando, não desista, continue confiando, tenha fé, tenha disposição de continuar. Porque o Senhor não está longe, o Senhor está perto, o Senhor está no controle de tudo.
Amém? Esse canal tem o propósito de mudança, de transformação, de renovo. E se o que eu disse aqui nessa manhã faz algum sentido para você e você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Curte, compartilhe com aquele amigo, com aquela pessoa que também precisa de uma palavra de fé, uma palavra de confiança, que precisa de um renovo, de uma mudança, de uma transformação em sua vida. Seja você um canal de bênção também. Que essa palavra possa chegar no coração, possa estar te dando mais fé, mais confiança. Nós vemos aqui o que o Senhor passou, o que Jesus passou. Jesus sofreu, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu tristeza, Jesus chorou. E Jesus sabe que para nós as coisas também não são fáceis. Por mais que busquemos, tentemos, nós sentimos dores, nós ficamos aflitos. Mas nós nunca podemos perder a fé e a confiança, a certeza que o Senhor está conosco. Mesmo que aquilo que nós planejamos não está dando certo, mesmo que aquilo que nós pensamos que seria algo bom, não está sendo. Não podemos também ficar conformados, mas temos que continuar em frente, na certeza e na fé que o Senhor não nos abandonou. Sempre entregar a Ele nossos problemas, nossas dificuldades. E Ele está conosco. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos dá disposição de continuarmos a chegarmos no nosso propósito. No propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Às vezes estamos fora desse caminho. Fora do propósito que o Senhor tem. E por isso que aquilo que nós tínhamos planejado começa a dar tudo errado. Porque o Senhor quer nos colocar no caminho dEle. Nos alinharmos com o propósito dEle. Para que tudo em nossa vida também possa ser cumprido assim como foi cumprido com Jesus Cristo. Não foi fácil para Ele. Ele sentiu medo, aflição, dor. Mas nem por isso Ele desistiu. E hoje nós estamos aqui com essa oportunidade de buscar Ele a cada dia. Vamos buscar enquanto há tempo. Vamos entrar nos caminhos do Senhor enquanto há tempo. Vamos nos alinhar com o propósito que Deus tem em nossas vidas. Que tudo dará certo. Nós ainda não chegamos nessa parte, mas nós sabemos que tudo dará certo com Jesus. E assim dará também conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família e tudo que você for fazer. Tudo. Mesmo se aquilo que você foi fazer não deu certo, confie que o Senhor está contigo. Amém? Deus te abençoe.